o Salmo 55 e verso 22. Nós vamos caminhar pelo Salmo 55, mas nesse momento eu quero fazer a leitura apenas do verso de número 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Durante essa semana, Deus tem falado ao nosso coração, nos devocionais que temos realizado, e tanto a palavra que eu vou trazer agora à tarde, como a palavra que trarei à noite, são palavras que vivemos no nosso devocional com Deus. Nós estamos vivendo tempos em que o coração muitas vezes se encontra aflito, onde as adversidades, elas parecem tirar o sossego da nossa alma. Durante a pandemia nós cantamos muito aquela música Sossega Minha Alma, e é uma música baseada no Salmo 42. O Salmo 55, ele é um salmo, é um cântico, e na realidade ele é um cântico produzido em um momento de dor, mas também ele fala da confiança, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, Deus cuida de nós. Esse salmo é um salmo de Davi, onde Davi expressa que na sua angústia, ele entende, ele nos ensina que o refúgio está no Senhor. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de luta, o refúgio está no Senhor. O verso de 1 a 8, e eu convido meu amigo Nildo, meu irmão Nildo a colocar: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Esses versículos falam do clamor do salmista. Esses versículos falam do clamor de Davi. Davi, ele inicia o salmo com um pedido urgente. Ele inicia o salmo pedindo ao Senhor: Senhor, dá ouvidos. Dá ouvidos, escuta-me. Quantas vezes nós temos corrido atrás de alguém para nos escutar, alguém para nos ouvir, alguém que nos escute com interesse no que estamos dizendo. Porque normalmente, quando você começa a conversar com alguém e a dizer do que você está passando,
ocorre um fenômeno interessante. A pessoa vai começar a dizer também para você do que ela está passando. E naquele momento você não estava interessado naquele momento. Você queria falar de você, da sua dor, do seu momento, mas a pessoa começa a trazer também os problemas dela. E aí acaba não funcionando aquela fala. Eu gosto muito dos salmos, porque os salmos eles mostram a humanidade dos servos de Deus. Irmãos, nós somos humanos. Às vezes parece que algumas pessoas querem esquecer isso. Mas em algo que a Bíblia nos mostra e nos revela, é a nossa humanidade. A nossa humanidade vai estar nos nossos temores. A nossa humanidade vai estar nos nossos medos. A nossa humanidade vai estar no nosso desespero. O que o salmista faz no momento da sua humanidade é correr para Deus. E é esse o aprendizado que os salmos nos traz. O correr para Deus. E eu gosto muito do salmo porque o salmista conversa com Deus. Ele se coloca diante do Senhor como quem está diante de um amigo, diante de um parceiro, diante de alguém que caminha. Nós temos salmos de adoração, mas nós temos salmos também de conversa. Nós temos salmos de divã, onde o salmista senta ali e Deus passa a ouvi-lo. E aqui nós temos esse momento. Ele diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Sabe, irmãos, uma coisa interessante é que muitas vezes a gente está orando, mas a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Não sei se você já teve esta sensação. Você está orando, mas você sente que Deus não está ouvindo. E aí você começa a procurar o problema em você. O que é que está acontecendo? Porque Deus não está ouvindo a minha oração. E aí vem o primeiro indicativo: é pecado. Deixa eu examinar a minha vida aí. O que é que tem de pecado que Deus não está me ouvindo? Mas olha, Deus sempre escuta a nossa oração. Talvez o nosso coração não esteja tão sincero diante de Deus, porque a Bíblia diz que um coração sincero Deus não despreza. Um coração quebrantado Deus não despreza. O que nós precisamos é de quebrantamento diante do Senhor. E neste salmo, o salmista vai colocar, ele vai nos ensinar que Deus não apenas ouve a nossa súplica, mas Ele se importa com cada lágrima. Às vezes tem a impressão, quando você está chorando, ninguém está se importando, não é? E a criança, ela é muito interessante. A criança, ela começa a chorar. E quando ela percebe que ninguém está prestando atenção no choro dela, na maioria das vezes, o que é que a criança faz? Ela chora mais alto. Ela chora mais alto. Não é que ela quer atenção, ela quer que olhe. Aí ela começa a chorar mais alto. Até o pai, a mãe, ou de quem ela quer atenção, olhar para ela. Às vezes nós estamos, como criança, nos comportando assim com o Senhor, e achando que Ele não está ouvindo, que Ele não está se importando, mas Deus se importa. A Bíblia nos mostra isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus não se importa pelo que eu sou, Ele importa-se comigo.
Ele não importa com o cargo que eu ocupo na igreja. Ele vai me ouvir porque eu tenho um cargo na igreja. Já contei para vocês que eu tinha um colega lá na empresa onde eu trabalhei, que ele chegava e dizia: Jorge, você que é assim, com um homem lá em cima, fala com ele. Entendimento errado, né? Na realidade, Deus escuta a todos os seus filhos e filhas. E não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez por nós. Até porque a oração não é no meu nome, mas é no nome de Jesus. Por isso que eu sempre oro no nome de Jesus. É o login que abre. Sem esse login aí não vai. Não é no meu nome, não é no nome do professor Hadima, não é no nome do professor André Mota, é J-E-S-U-S. Porque quem pagou o preço foi ele. Mas Deus escuta a nossa oração. Deus escuta, Deus vê as nossas lágrimas, Deus vê a nossa inquietação. Irmãos, quantas vezes nos sentimos sobrecarregados, desejando fugir dos problemas, desejando contratar alguém para a gente entregar todos os nossos problemas e a pessoa resolver tudo por a gente, e a gente não se preocupar mais. No entanto, Deus nos convida a correr para Ele, não para longe da batalha. Tinha um cântico de Vencedores por Cristo, irmão Sandro, que dizia: vou correndo para Deus, vou correndo para Deus, certamente um caminho melhor. Nós precisamos, em meio às lutas, em meio às adversidades, correr para Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, irmã Cátia, na hora da tribulação. Cuidado. Deus cuida da lágrima, Deus cuida da inquietação, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está observando e Deus está agindo. O Salmo 55 nos fala ainda sobre a traição e a dor, dos versos 12 a 14. Uma das partes mais dolorosas deste salmo é a revelação de que Davi foi traído por alguém extremamente próximo. Vamos ver os versos 12 a 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que me exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Davi está falando de alguém tão próximo, que isso o magoava, o machucava, o feria. Isso nos lembra que algumas das maiores dores da vida, ela vem de onde nós menos esperamos. Não é à toa que existe um dito popular que diz: de onde menos se espera é que sai, é que vem. Mas mesmo nessas situações, Deus cuida de nós.
Deus nos fortalece, nos ensina a confiar nele, não nos homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o refúgio seguro. Ele é um refúgio seguro. Como eu gosto dessa palavra, refúgio. Salmos, do verso 55, do 16 ao 22, Davi finalmente, ele se volta para Deus como seu refúgio. Ele declara: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. E conclui com um convite poderoso: confie ao Senhor as tuas obras, e Ele te sustentará. Deus não apenas nos ouve, mas nos sustenta em tempos de turbulência. Ele cuida das nossas feridas, Ele nos fortalece com amor. Jesus nunca prometeu para nós ausência de luta. Mas a maior promessa de Jesus na Bíblia é: eis que estarei convosco todos os dias. Isso significa cuidado. Jesus está dizendo: eis que eu estarei cuidando de você, cuidando da tua vida, cuidando da tua casa, cuidando da tua família, cuidando do teu futuro. Eu cuido de ti. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Você que talvez veio para aqui hoje dizendo: mas Senhor, está tudo tão difícil. Eu não estou vendo saída. O Senhor cuida de você. Convido a igreja a se colocar de pé nesse instante. Convido o Ministério do Louvor